Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário de Planejamento, Washington Bonfim. O governo enviou à Assembleia Legislativa a LDO, o governador esteve lá para falar a respeito da importância do documento, e obviamente é importantíssimo, porque é a lei que vai apontar os gastos do governo para o ano de 2024. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Na realidade, é só um ajuste. Nós entregamos o projeto de lei orçamentário de 2024, a LDO, na realidade, é no primeiro semestre. Perdão. E também, como é de lei, né, a proposta do Plano Plurianual 24-27. Foram dois projetos de lei, né, o da LOA 24 e, mais importante ainda, até o planejamento dos 4 anos através do Plano Plurianual. Que é uma obrigação do governo no primeiro ano, né? É uma obrigação do governo no primeiro ano. Na realidade, do ponto de vista técnico, né, o que se faz é o primeiro ano da administração, qualquer que seja ela, é sob a vigência do PPA passado, de maneira que a nova administração tem esse primeiro ano para propor o planejamento da administração pública pelos próximos 4 anos. Foi isso que fizemos. O novo PPA, o PPA atual, né, ainda é de 2019, né, teve início de vigência em 2020, janeiro de 2020 até dezembro de 23. E o próximo, 1º de janeiro de 24 até 31 de dezembro de 2027. Exatamente. A eleição acontece em 18, ele é formulado em 19 para valer em 20, é isso mesmo. Exatamente. Agora, secretário, vou começar pelo plano plurianual, portanto. Porque, na verdade, na prática, o gestão Rafael Fonteles monta um plano que trata dos 3 anos da gestão dele e o primeiro ano da próxima gestão, que ele deve até, inclusive, daí é difícil dizer, mas disputar uma reeleição, né, para que ele seja o próximo governador. O que uma peça como essa contém? Não é tão difícil planejar um ano inteiro, quanto mais 4? Ou é apenas o cumprimento de uma exigência legal? Não, na realidade, assim, o grande ponto, né, de inovação, digamos assim, do PPA 2024-2027 é que ele está cada vez mais próximo. Por exemplo, o primeiro ano de 2024, né, no PPA, é exatamente a LOA de 2024. Então, nós aproximamos isso. O Estado vai trabalhar com uma realidade orçamentária muito mais próxima, né, em termos das metas e dos resultados onde se quer chegar. Então, o trabalho que o governador nos pediu, né, especialmente para o PPA, é prever com o máximo, né, de rigor possível, dentro de técnicas econométricas e de projeção, o fluxo, né, de receitas e, obviamente, o fluxo de despesas. São 8 grandes programas governamentais que envolvem saúde, educação, segurança e justiça, infraestrutura, meio ambiente, a própria gestão da máquina pública que consome, né, é um investimento altíssimo, né, do ponto de vista de pagar todos os servidores, e nós procuramos trazer para a realidade. Então, uma questão bem prática. Para 2024, e para o PPA 2024-2027, nós trouxemos a realidade da folha de pagamento, como ela deve ser executada, trouxemos a realidade das despesas de custeio, de uma maneira que a gente possa reduzir ao máximo a questão das suplementações orçamentárias que há. E centralizamos, de alguma maneira, né, as projeções do que é um dos principais projetos do governador Rafael Fonteles, que é o Propiauí 10. Então, esses valores ficaram ano a ano no orçamento da Secretaria de Planejamento. Então, quando a gente fizer a programação de investimentos, obras físicas, obras físicas de infraestrutura, na área de segurança pública, na área de saúde e outras áreas, né, estradas e por aí vai, né, isso vai ser realocado nas secretarias. Essas são as duas grandes, digamos, modificações. Você ter um orçamento mais próximo da realidade das finanças do Estado, então cada gestor, cada secretário vai ter que se debruçar ainda mais sobre a peça orçamentária. E aí o outro ponto que é relevante informar é o alinhamento, né, desses programas com o plano de governo que a gente transformou ao longo desse primeiro ano de administração no plano de gestão. São 176 metas, na realidade 178 metas,
E para cada uma delas tem um planejamento que foi desenvolvido ao longo desse ano e nós pusemos número nessas metas. Isso no PPA, Plano Plurianual. E no PPA e, portanto, no orçamento. Agora, falando do orçamento especificamente, a previsão lá é de cerca de 19 bilhões. Exato. O governador teve uma agenda em Brasília, onde dialogou com deputados federais e a Sávia Barreto trouxe a nós a informação de que havia 2 pontos que chamavam a atenção. A preocupação com o custeio e a necessidade de pedido de emendas para a área da saúde. Qual é a situação em relação ao custeio que preocupa tanto e por que a saúde merece essa atenção do governo? Na realidade, assim, o custeio que mais nos preocupa é justamente o custeio da saúde, né? É público e notório, a saúde no país é subfinanciada, especialmente pelo governo federal. Essa é uma realidade de muito tempo. O que o governo estadual, quer dizer, o governo federal paga através do SUS, nem sempre cobre os gastos em saúde que os entes, né, tanto o Estado quanto os municípios, são obrigados a arcar, e quem faz a saúde diretamente, né, são os municípios e os estados. Os municípios têm até muito mais dificuldades do que o Estado, porque tem um nível de comprometimento do orçamento maior, são 15%, para o Estado são 12%. Mas esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o governador tem sido, né, como lhe é característico, o governador Rafael Fonteles, extremamente inovador. Então, tem projetos como de telemedicina, cujo projeto piloto foi implantado em Piripiri, que precisa ser expandido para todo o Estado. E isso gera benefícios de longo prazo, mas exige um investimento inicial em consultas, né, através de telemedicina, da estrutura, né, estrutura tecnológica, mas também o pagamento de consultas, aquilo que vai ser acelerado. O que a gente quer, e esse foi o planejamento que ele pediu ao secretário Antônio Luiz, é a redução de filas de internação, de filas de consulta e de filas de operação. Então, isso faz com que o Estado rode, né, numa velocidade maior, o que exige mais recursos, e por isso o pedido à bancada federal de que a saúde fosse a prioridade máxima da alocação dos recursos parlamentares para o governo do Estado. Ou seja, nós estamos melhorando o sistema de saúde, atendendo mais, atendendo melhor. Então, nós precisamos de mais recursos para fazer face a esse número de atendimentos, esse crescimento do número de atendimentos, com a redução das filas, e a melhoria da qualidade do próprio atendimento com soluções inovadoras como a telemedicina. Houve disposição dos parlamentares em colaborar nesse sentido? É natural, eles têm uma obrigação legal em torno, né, dos recursos de saúde, 50%, né, das suas emendas. E o governador, né, me reportou, eu não estive em Brasília com ele, mas reportou a extrema boa receptividade da bancada em relação a isso, porque, no fundo, está todo mundo comprometido, né, com um bem básico, que é a saúde do cidadão piauiense, né? Outra questão, mudanças e discussões em torno da reforma tributária que estão previstas aí para o mês que vem. Mudam de que maneira as perspectivas do governo em relação ao seu orçamento? Nesse primeiro momento, pelo menos para 24, mudam muito pouco, talvez tenha um impacto maior, porque existe um longo processo de transição, né, de mudança de alíquota, e a definição na reforma tributária de que não deve haver perdas, né, de arrecadação dos entes, né, municípios e estados durante o processo de transição para o novo sistema, né, do que é chamado do IVA dual, né, um IVA federal e um IVA de estados e municípios. Então, assim, existe impacto, ok, mas na realidade nós não vamos ter perda de arrecadação, vai ser feito de uma maneira que, digamos assim, vai dar tempo para que nos ajustemos sem grandes prejuízos em função desse comprometimento legal de redução. De redução não, de que você não tenha perdas a partir de uma determinada linha de corte de período. Bom, nosso tempo está terminando, secretário, mas eu queria perguntar ainda para o senhor como é que tem sido o trabalho da preparação do plano de governo que será apresentado pelo futuro candidato Fábio Novo, né? O senhor que foi um dos nomes... sou o coordenador Na realidade, a gente já fez algumas reuniões, ainda a confirmar, mas praticamente certo, nós vamos fazer um primeiro evento, um evento grande para a apresentação
da estratégia com, né, vamos trazer gente importante, né, do Partido dos Trabalhadores, de outro partido da base, para falar sobre o futuro, né, o que significam as cidades no futuro, o planejamento desse futuro que a gente quer para Teresina, para contar com as melhores experiências do país e tenho convicção de que vamos atrair gente, inclusive, né, do exterior, para criar um caminho novo para a nossa cidade. E a cena política é um assunto que mobiliza vocês em conversas internas? Como é que vocês têm visto? O governador está focado na administração, tem pedido a todos nós que estejamos focados nisso, mas obviamente, né, que a pauta política, ela, né, até pela grandiosidade dos últimos acontecimentos, sim, ela tem um lugar na agenda, né, abaixo do governador, obviamente. Mas eu acho que, assim, tivemos uma adesão extremamente expressiva essa semana, acho que, né, que coaduna, se alinha com essa perspectiva de futuro, com essa perspectiva de renovação da nossa política, que o governador Rafael espelha e que a pré-candidatura do deputado Fábio Novo também espelha. Eu acho que isso fortalece esse movimento de reconstrução de Teresina, pensando em inovação, pensando em futuro, pensando em colocar Teresina num patamar muito mais elevado, né, de serviços públicos, coisa que a gente não tem visto nos últimos anos. Secretário, eu quero agradecer a presença do senhor. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Piauí. Sou eu quem agradece. Muito obrigado, secretário Washington.